A natureza não mudou. O momento do mundo mudou. Muita gente observa a natureza e fica confusa. Em certos momentos ela se manifesta de forma dura. Frio intenso, calor excessivo, ventanias, temporais, secas, enchentes, doenças, terremotos, vulcões. Ao mesmo tempo, essa mesma natureza sustenta a vida continuamente. Gera os corpos, fornece alimento, água, oxigênio e até os próprios remédios naturais. Essa aparente contradição leva muitos a pensarem que existem duas naturezas, uma que protege e outra que castiga, ou que a própria natureza esteja em desequilíbrio enquanto passa por um processo de reajuste. Mas não é isso. Existe uma só natureza, funcionando por leis naturais precisas que nunca deixaram de atuar. O que mudou foi o momento vivido pelo mundo e pela humanidade dentro dessas leis. O que existem não são duas naturezas, mas linhas de condução diferentes dentro da mesma natureza. Durante muito tempo, predominou uma condução baseada quase exclusivamente na correção pelos limites, pelos impactos e pelas consequências naturais. O aprendizado acontecia, em grande parte, pelo choque, porque o ser humano vivia em profundo descompasso com o funcionamento da vida. Essa condução nunca deixou de existir. Ela continua atuando. A diferença é que no momento atual do mundo, o grau de tolerância ao desequilíbrio diminuiu. As consequências tornaram-se mais rápidas, mais diretas e menos amortecidas. O que antes era contido ou postergado passa a se manifestar com mais clareza. Não por crueldade, mas porque já não há mais sustentação para certos excessos. É por isso que tantas pessoas percebem que a natureza mudou o seu comportamento. Ao mesmo tempo, torna-se possível uma outra forma de condução. A condução pelo entendimento, pela integração e pelo alinhamento consciente com as leis naturais. Nessa condição, o aprendizado deixa de depender exclusivamente do impacto e passa a acontecer pela compreensão do funcionamento da vida. Essas conduções não representam escolhas morais, nem disputas entre forças opostas. Elas expressam níveis diferentes de compatibilidade com a fase atual do mundo. À medida que essa fase avança, a incompatibilidade com o desequilíbrio aumenta. Certas formas de viver, explorar e agir deixam de se encaixar no próprio movimento da vida. Não são eliminadas por imposição externa, mas perdem sustentação naturalmente. A tendência não é a convivência indefinida dessas conduções, mas a permanência daquela que está em harmonia com o funcionamento do conjunto. Quando não há descompasso, não há necessidade de correção. Quando não há excesso, não há reação extrema. A maior parte da humanidade ainda vive sem compreender quem é, de onde veio e como a vida funciona. Essa falta de entendimento gera excessos, conflitos e desequilíbrios em todos os níveis: físico, emocional, social e ambiental. Enquanto vive assim, o ser humano reage mais do que age. Aprende mais pelas consequências do que pela consciência. E esse desequilíbrio interno acaba refletindo diretamente no ambiente em que vive. A natureza não é uma pessoa. Ela não pensa, não imagina e não raciocina como o ser humano. Ela funciona por leis naturais, elétricas e magnéticas, que sustentam a vida e promovem ajustes sempre que há descompasso. Por isso, a mesma natureza que gera a vida também limita e transforma quando necessário. Não por punição, mas por funcionamento. Quando o entendimento cresce, a correção pela dor perde a função. O mundo atravessa uma nova fase. As leis continuam atuando. Os desafios continuam existindo. A diferença não está em escapar da realidade, mas em como cada um atravessa esse momento. Quem se alinha ao funcionamento natural da vida enfrenta os mesmos desafios com mais clareza, equilíbrio e orientação. Quem permanece em descompasso sente os efeitos com mais intensidade. Esse entendimento não é crença, nem filosofia, nem interpretação pessoal. Ele está explicado de forma clara e lógica nos livros Universo em Desencanto,
que apresentam a cultura racional, um conhecimento que esclarece a origem da vida, o motivo do sofrimento e o funcionamento natural desse momento vivido pelo mundo. À medida que o ser humano compreende melhor a vida, deixa de lutar contra a natureza e passa a caminhar com ela. Isso não cria um mundo ideal de imediato, mas muda profundamente a forma de atravessar a realidade. A natureza é a mesma. O mundo entrou em outra fase, e esse processo já está em andamento.